Imagine que você esteja caminhando na praça perto de sua casa e encontra um celular caído na grama. Você acreditaria se alguém te dissesse que este celular surgiu do nada? Que processos aleatórios não ordenados contribuiu para sua montagem? E que bilhões de anos de evolução sucessivas ajudou na composição da bateria, da lente e da memória? Certamente a sua primeira certeza será de que alguém deixou cair ali aquele aparelho, e ao pegar o celular na mão, também terá certeza de que uma mente desenhou, projetou e o produziu. Sem ninguém te explicar e de forma quase instantânea, essas verdades são como cláusulas pétreas no nosso consciente. Mas você está no meio da sua caminhada e coloca o celular no bolso, aguardando a ligação do dono, que, por sinal, deve estar bem aflito e preocupado. Então você resolve parar perto de uma árvore para beber um pouco de água. E quando se depara com uma abelha subindo o seu voo para pousar na flor da árvore que você está encostado, e observar o pequeno inseto a se movimentar, por frações de segundos você contempla o bater das asas e imagina como essa abelha voltará para sua colmeia, visto que está sozinha, polinizando a flor. Aí então você percebe que as abelhas são mestras em achar o caminho de volta para casa. Embora se afastem vários metros da colmeia, os bichinhos retornam certeiros após um dia de trabalho, pulando de flor em flor, porque elas têm a capacidade de fazer mapa mental do ambiente. Então você se lembra das aulas de ciências do ensino fundamental e se recorda que as abelhas possuem sistemas ópticos que ultrapassam os limites da visão humana. Elas captam o ultravioleta. Lembra do professor dizendo que as abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que na busca do pólen, sua refeição, esses insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Esta polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Sem abelhas, não há polinização, não há produção da flora. Sem flora, não há animais. E sem animais, não haverá raça humana. Então, nesta simples contemplação, você percebe que uma simples abelha é infinitamente mais complexa que o iPhone mais moderno já criado pela Apple. Então você chega à seguinte conclusão: as abelhas foram desenhadas, projetadas e produzidas por uma mente infinitamente inteligente. Está anoitecendo, e os pontos cintilantes no céu se destacam. Ao erguer a cabeça, você se lembra do teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, e todos os afrescos pintados por Michelangelo. Se alguém te dissesse que todos os detalhes da Capela Sistina foram resultados de latas de tintas que explodiram e com a força do impacto chapiscou as cores de tinta no teto de forma harmônica e ordenada, você acreditaria? É claro que não, mas ao observar o céu estrelado com milhares de pontos, percebe que um artista de altíssima criatividade deixou sua imensa obra assinada na imensidão do cosmos. E o que tem em comum entre o celular, a abelha, a Capela Sistina e o céu estrelado? Todos foram projetados por uma mente inteligente. O que estou propondo aqui é uma abordagem utilizando da ciência, lógica e filosofia para apontar uma mente inteligente por trás da sintonia fina que permeia toda a criação. A ciência nasceu nas igrejas, e todas as descobertas científicas tinham como pressuposto a existência de Deus como uma causa primeira. Estamos na Europa, o ano é 1849. Um homem perde a sua filha de 12 anos depois de um longo sofrimento. O seu nome é Charles Robert Darwin, fazendo com que ele perca toda a sua fé em um Deus benevolente. 10 anos depois, em 24 de novembro de 1859, ele publica a obra que tirou Deus totalmente da equação da criação. A origem das espécies por meio da seleção natural foi a forma de que Darwin utilizou para se vingar de Deus.
fazendo com que a ciência se divorciasse da religião. Com o avanço cada vez mais constante dos microscópios, um universo totalmente desconhecido emerge dos laboratórios, colocando em cena alguém que, para não chocar a comunidade científica, passou a ser chamado de designer inteligente. Com os estudos das bactérias, foi descoberto que, fixado em suas membranas celulares, há um motor que a impulsiona através dos fluidos biológicos. O que mais chamou a atenção é que este motor é a criação mais espetacular conhecida pelo homem, batizada de flagelo bacteriano. Michael Beer utilizou para exemplificar a complexidade irredutível. São 48 complexos proteicos. Este motor roda a 100.000 RPM. A Ferrari e a Porsche roda a 8 e a 10.000 RPM. Não precisa fazer pit stop. Ele quebra e se conserta em movimento. O mais incrível é que quando comparamos o flagelo bacteriano com os motores feitos pelo homem, numa comparação, foi descoberto que ambos são montados com a mesma lógica, com as mesmas peças, com as mesmas estruturas de engenharia. O flagelo bacteriano possui peças análogas às peças dos motores feitos pelo homem. A propulsão é protônica. O resfriamento é através de água. Pode mudar o sentido da rotação. Se é tirado qualquer um complexo proteico do flagelo bacteriano, dos 48 que ele possui, ele para de funcionar, provando que ele foi criado de uma vez. Existe uma complexidade que não dá para reduzir. Fazendo uma simples comparação, da mesma forma que se alguém tirar qualquer parte de uma ratoeira, ela deixa de funcionar. A complexidade irredutível é uma das mais fortes evidências do designer inteligente. Estruturas e sistemas necessitam de todas as partes para funcionar, evidenciando que não há como ter evoluído em processos aleatórios desordenados e que é sim uma obra de arte complexa de engenharia feita por um designer inteligente. Tudo isso comprova que existe um arranjo proposital e intencional de partes do universo e na vida. Alguém imaginou o universo com estrelas e galáxias, planetas e sistemas solares. Imaginou na sua mente e foi lá e fez. E deixou a sua assinatura no universo gigantesco, como também no menor organismo vivo. Crer em Deus é questão de inteligência. Temê-lo é questão de sabedoria. Deus abençoe.